Muito bem, vamos então corrigir a prova do INSS que aconteceu ontem, domingo, 27 de novembro de 2022. Concurso do INSS, prova da banca Sebrasp. Vamos resolver todas as questões de português, mas é claro que você já vai aproveitar, já que você está aqui comigo no canal, já vai se inscrevendo, já vai aí curtindo nossos vídeos, já vai compartilhando com todos para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Vamos lá? Vamos juntos? Vamos fazer, como sempre, a leitura do texto e depois vamos responder as questões. Vamos lá. Vem comigo ver se você acertou todas ou quase todas as questões da prova de português do concurso do INSS que aconteceu ontem, domingo 27 de novembro de 2022. Vamos lá. Vamos, logicamente, ler o texto e juntos vamos responder as questões. Cresce no mundo todo o número de pessoas que demandam serviços de cuidado. De acordo com o último relatório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, esse universo deverá ser de 2,3 bilhões de pessoas em 2030. Há 5 anos, eram 2,1 bilhões. O envelhecimento da população e as novas configurações familiares, com mulheres mais presentes no mercado de trabalho e menos disponíveis para assumirem cargos com parentes sem autonomia, têm levado os países a repensar seus sistemas de atenção a populações vulneráveis. Partindo desse panorama, as sociólogas Nádia Guimarães, da Universidade de São Paulo, USP, e Helena Hirata, do Centro de Pesquisas Sociológicas e Políticas de Paris, na França, identificaram em estudo o surgimento, nos últimos 20 anos, de arranjos que visam amparar indivíduos com distintos níveis de dependência, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Enquanto em algumas nações o papel do Estado é preponderante, em outras a atuação de instituições privadas se sobressai. Na América Latina, o protagonismo das famílias representa o aspecto mais marcante. Conforme definição da OIT, o trabalho de cuidado, que pode ou não ser remunerado, envolve dois tipos de atividades: as diretas, como alimentar um bebê ou cuidar de um doente, e as indiretas, como cozinhar ou limpar. É um trabalho que tem uma forte dimensão emocional, se desenvolve na intimidade e, com frequência, envolve a manipulação do corpo do outro, diz Guimarães. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos e, desde então, tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação em áreas como economia, antropologia, psicologia e filosofia política. Com isso, a discussão sobre essa concepção ganhou corpo. Os estudos iniciais do cuidado limitavam-se à ideia de que ele era uma necessidade nas situações de dependência, mas tal entendimento se ampliou. Hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, na medida em que qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida, explica a socióloga. Os avanços da pesquisa levaram à constatação de que a oferta de cuidados é distribuída de forma desigual na sociedade, recaindo de forma mais intensa sobre as mulheres. Ao refletir sobre esse desequilíbrio, a socióloga Ade Gottfried, da Universidade Estadual Wayne, nos Estados Unidos da América, explica que persiste nas sociedades a noção arraigada de que o trabalho de cuidado seria uma manifestação de amor e, por essa razão, deveria ser prestado gratuitamente. Conforme Gottfried, a ideia decorre, entre outros aspectos, de construção cultural a respeito da maternidade e de que cuidar seria um talento feminino. Por outro lado, Guimarães lembra que, a partir de 1970, as mulheres aumentaram sua participação no mercado de trabalho brasileiro. Em 5 décadas, a presença feminina saltou de 18% para 50%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Consideradas provedoras naturais dos serviços de cuidado, as mulheres passaram a trabalhar mais intensamente fora de casa. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou o que tem sido analisado como uma crise no provimento de cuidados, que, em países do hemisfério norte, tem se resolvido com uma mercantilização desses serviços, além de uma maior atuação do Estado, por meio da criação de instituições públicas de acolhimento, expansão de políticas de financiamento, formação e regulação do trabalho de cuidadores, conta a socióloga. Na América Latina, entretanto, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, nas quais mulheres desempenham gratuitamente papel central como cuidadoras de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Para a minoria que pode pagar, o mercado oferece serviços de cuidado que compensam a escassa presença do Estado. Sempre que você acabar de fazer a leitura de um texto, você tem que se perguntar que tipo de texto é esse. Porque nós temos, então, as questões de tipologia textual, e você tem que saber que existem 5 tipos de texto. O texto narrativo, que é aquele texto que te conta uma história, que tem personagens, tempo, espaço e tudo mais. O texto descritivo, que é aquele que se prende aos detalhes dos ambientes, das coisas e das pessoas. O texto dissertativo, que é aquele que traz uma opinião, também é chamado dissertativo, argumentativo, né? Se vierem os argumentos para defender essa opinião. Também tem texto injuntivo, que é basicamente um texto orientativo, aquele que traz verbos no modo imperativo, na maioria das vezes, né, indicando ordem ou pedido. E, por fim, o texto informativo, que algumas bancas gostam de chamar de texto expositivo. É aquele texto igual a esse nosso que nós acabamos de ler, que só traz informação, não traz opinião. Então, anota aí que o texto da sua prova, que aconteceu ontem, lá da banca Sebrasp, o concurso do INSS, foi um texto informativo, também chamado de texto expositivo. Beleza? Vamos lá, então. Em relação a aspectos estruturais do texto e às informações por ele veiculadas, julgue os itens subsequentes. É uma prova de certo ou errado. Vamos, então, marcar cada uma das questões como certo ou errado. Os serviços de cuidado fornecidos na América Latina diferenciam-se dos providos em países do hemisfério norte. Diferenciam-se. Porque você acabou de ler aí no final do texto que, para os países da América Latina, ainda é um cuidado gratuito, né? Ainda é a família que cuida, enquanto que nas outras nações tem a questão da mercantilização e tudo mais, para amparar aí a ausência do Estado. Então, tem sim, os serviços de cuidado fornecidos na América Latina diferenciam-se dos providos em países do hemisfério norte. É verdade. Pode marcar aí a primeira questão como certa, tá bom? Vamos marcar a primeira questão. Vamos marcar a primeira questão como certa, beleza? Então vamos colocar aqui o C. Não vai dar certo esse negócio, né? Vamos colocar aí a primeira questão como certa, beleza? Pronto. Ah, bem, ok. Maravilha. Fizemos a primeira questão, anote aí que ela está correta. Primeira questão correta, beleza? Vamos para a segunda questão. A profissionalização do trabalho de cuidados nos últimos anos, remodelou a essência do conceito de cuidado. Foi a profissionalização do trabalho de cuidado nos últimos anos que remodelou a essência de cuidado? Na verdade, tem duas situações, não é? Que é o envelhecimento da população e o fato de a mulher, né, ter entrado mais marcantemente no mercado de trabalho, hoje já representando 50%, por exemplo, no Brasil. Então, isso está errado. Marca aí isso como errado, não é correto essa informação. Conserta aí isso, tá bom? A segunda questão está errada. Segunda questão está errada. A primeira questão foi certa e a segunda questão foi errada. Agora vai.
Beleza, pessoal? Tranquilinho? Então, pronto, ó. No texto não disse nada disso. Pelo contrário, nós temos lá, não é? Então, informação justamente isso, que o envelhecimento, que o fato de ter o envelhecimento da população e a mulher ter entrado mais no mercado de trabalho realmente fez essa remodelação aí da profissionalização do trabalho de cuidador. Vamos lá para a terceira questão. O envelhecimento da população mundial é um dos fatores que explicam a ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho? Tá vendo como ele está querendo te complicar? Está querendo te complicar, né, pessoal? Você já sabe, então, que é o envelhecimento da população e a ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho que vai fazer com que haja essa remodelação aí do trabalho de cuidador. E aqui ele está dizendo que é o envelhecimento da população que explica a ampliação da presença de mulheres no mercado de trabalho, né? Está misturando as coisas, querendo te complicar, mas você é aluno 100%, você não vai cair nessa cilada. Não te perde aí, tá? Verifica se a tua prova é exatamente essa, tá bom? Porque tem uma ou outra mudança aí na posição das questões, não é? Você não vai se bater quanto a isso. Vai corrigindo aí de acordo com o que está no teu material. Ao confirmarem a forte dimensão emocional do trabalho de cuidados, os estudos relatados no texto recomendam que esse setor da economia não seja assumido pelo Estado, nem seja objeto de mercantilização. Primeiro que não tem recomendação nenhuma. Recomendação, uma sugestão, uma proposta de intervenção é lá do texto dissertativo argumentativo. Você dá a sua opinião, você argumenta em favor dessa opinião e, por último, você joga uma proposta de intervenção, uma solução prática que ajude a resolver ou pelo menos amenizar o problema. O nosso texto, ele é basicamente, ele é só um texto informativo mesmo, um texto expositivo, não traz essa recomendação. E até porque ele mostra que tem esse processo de mercantilização, né, e que o Estado também deveria assumir. Ele mostra as três faces, né? Que a família assume, que o Estado assume, e também você pode ter a mercantilização, buscar no mercado aí os cuidadores. Está errado. Vamos lá. Por mencionar dados, articular depoimentos e expor argumentos, o texto configura-se como predominantemente descritivo. Pessoal, nós já combinamos que o nosso texto é informativo, expositivo, se a banca quiser chamar de expositivo, você marca sem problema nenhum, tá bom? O texto é expositivo. Por quê, pessoal, que o texto é expositivo, né? Porque simplesmente ele ele traz aí somente informação, ele não traz opinião. É dificilmente você tem um texto predominantemente descritivo, né? Porque para ser predominantemente descritivo, tem que se prender somente aos detalhes, né? Detalhes dos ambientes, detalhes das coisas, detalhes das pessoas, incluindo as características físicas e psicológicas, completamente errado. Mas caiu, né? A questão que eu te falei. Sempre que você acabar de ler um texto, você se pergunta aí qual é o tipo de texto, porque já é uma questão prontinha aí da sua prova, tá bom? Então, vai logo aí acertando o teu gabarito, verifica se está na mesma ordem, tu sabe como é que é, né? Tipo de prova nem sempre está na mesma ordem, mas verifica aí as questões. Até agora nós fizemos 5 questões. Primeira foi correta, segunda errada, terceira errada, quarta errada e a quinta também está errada, tá bom? Mas ó, vai confirmando aí a tua sequência de questões. Não vai marcar gabarito errado e ficar desesperado aí, tá bom? Beleza? Vamos continuar. Acerca de aspectos semânticos e sintáticos do texto, julgue os itens que se seguem. No último parágrafo, a expressão nas quais poderia, sem prejuízo sintático para o texto, ser substituída por cujas. Bem, pessoal, vamos lá com cuidado, tá? Ele está falando prejuízo sintático, quer dizer, não vai ter erro de gramática, tá bom? Não vai ter erro de gramática, porque nem sempre fica legal você trocar aí o nas quais por cujos, às vezes o sentido até se perde. Até porque você só pode usar o pronome relativo cujo se o que vier depois dele for um substantivo que tiver ligado ao substantivo que vem antes dele, ligado mesmo, geralmente numa relação de posse. Então vai com calma, tá? Eu não sei se você sabe, e se não sabe, é melhor você anotar logo que o no qual, na qual, nos quais e nas quais, assim como cujo
cuja, cujos e cujas são sempre pronome relativo, nas quais e os cujas, então, são pronomes relativos. Saber se eles são equivalentes vai depender muito lá da questão, mas você vai analisar. Se a palavra que vier depois estiver ligada com a palavra que vem antes, e olha lá, a palavra que vem depois tem que ser substantivo e a palavra que vem antes tem que ser substantivo e eles têm que ter uma relação de posse, algum tipo de dependência entre eles, beleza? Vamos lá verificar no último parágrafo, né? Último parágrafo. Então vamos lá no último parágrafo tocar o nas quais pelo cuja. Tá bem aqui, ó. Na América Latina, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, nas quais mulheres desempenham o papel. Olha, olha, legal, bacana. Então, vai trocar aqui o nas quais pelo cujas, verificar se a palavra que vem depois, se a palavra que vem depois está ligada à palavra que vem antes numa relação de posse. Numa relação de posse. Vamos lá? Essas mulheres são das famílias, pertencem às famílias, mulheres das famílias, são as mulheres dessas famílias que desempenham gratuitamente o papel central como cuidadora. Deu certo, né? Deu certinho. Olha que bacana. Ó, veja bem, pessoal, você só pode colocar o pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas se a palavra que vem depois for um substantivo, se a palavra que vem antes for um substantivo e se eles estiverem ligados numa relação de posse ou mesmo uma relação de dependência, né? Fazendo aquela pergunta, né? Mulheres de quê? Seria um complemento nominal. Mas aqui realmente é uma relação de posse, é adjunta de nominal. Então vamos lá. Mulheres das famílias, são as mulheres dessas famílias que desempenham gratuitamente o papel central. Então agora você verifica apenas se houve algum tipo de erro gramatical. Não houve, não é? Na América Latina, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, cujas mulheres desempenham o papel central de cuidadoras. Perfeito. Deu certinho, nem atrapalhou o sentido, mas a questão não falou de sentido, a questão falou só de sintaxe. Perfeito, pode marcar lá essa questão como correta. É a nossa sexta questão, dá sim para trocar o nas quais por cujas, marca aí como correto. Beleza? Vamos para a sétima questão. No terceiro parágrafo, o segmento a ideia que está lá no segundo período, você sabe como é esse negócio de período, né? Vai começar a ler, achou um ponto, terminou o primeiro período e aí já começa o segundo. A cada ponto é um período. O segmento a ideia retoma, se refere por coesão, logicamente, uma ligação com a palavra, com a noção descrita no primeiro período. Vamos lá ver se esse negócio está certo? Ele está dizendo que a palavra ideia está ligada com a noção descrita no primeiro período. Então, vamos lá no terceiro parágrafo fazer essa brincadeira. 2 e 3. Começa aqui, ó. Quando você começa a ler, chegou no ponto, olha só onde está o ponto, cara. Olha só onde está o ponto, tá bom? Na verdade, só tem 2 períodos mesmo, ó. Começa a ler, achou o ponto, terminou o primeiro período, e aí começa a ler de novo, outro ponto, outro período. Então, nesse parágrafo todo, só tem 2 períodos, porque só tem 2 pontos, né? Vamos lá, então. Ao refletir sobre esse desequilíbrio, a socióloga tal explica que persiste nas sociedades a noção arraigada, enraizada, presa, de que o trabalho de cuidado seria uma manifestação de amor e, por essa razão, deveria ser prestado gratuitamente. Conforme ela, a ideia decorre, essa ideia, essa noção aqui de que o trabalho deveria ser gratuito, porque é de amor e tudo mais, decorre, entre outros aspectos, de construção cultural a respeito da maternidade, de que cuidar seria um talento feminino. Olha só, pessoal, a palavra ideia, né, realmente se refere a essa noção que foi tratada aqui no primeiro período. Que noção? Noção de que é um trabalho de amor e por isso deveria ser gratuito, né? Essa noção aí veio a ideia, né, vem dessa noção de que o trabalho é eminentemente feminino e por isso deveria ser de graça.
que é isso, né? Então, pronto, olha só que bacana, né? Tá certinho. Pode marcar aí a sétima questão também como correta. Beleza? Maravilha. Seria preservada a coerência das ideias do texto se, no segundo parágrafo, a expressão na medida em que fosse substituída pelo vocábulo pois. Olha, pessoal, posso te falar aqui rapidinho? Acho que posso, né? Deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu abrir outro aqui logo. Tem duas expressões muito parecidas. Se você é aluno 100%, você já sabe quais são essas expressões. E eu não quero que você confunda, né, uma coisa com a outra. Não quero que você confunda aí uma coisa com a outra. Bora anotar logo? Na medida em que, na medida em que é uma relação de causa, na medida em que é uma relação de causa, tá bom? Onde você enxergar na medida em que, já sabe que é uma relação de causa. E existe uma outra bem parecida, que é a medida que, e a medida que já é uma relação de proporção. As duas, né, as duas são expressões que iniciam orações subordinadas adverbiais, aquelas orações circunstanciais. Então, quando é na medida em que é uma circunstância de causa, e quando é à medida que é uma circunstância de proporção. Beleza? Então, tranquilinho, você já pode, então, anotar isso, não confundir de jeito nenhum. Na medida em que significa causa e a medida que significa proporção. A questão lá está mandando trocar o na medida em que é causa, pelo pois, que é a explicação. Quer dizer, o pois é a explicação, se puder ser trocado por porquê, tá, pessoal? Vou até colocar aqui. O pois é a explicação, se puder ser trocado por porquê, porque às vezes o pois é conclusivo, né? Às vezes o pois é conclusivo quando ele vem depois do segundo verbo. Mas vamos considerar que é o pois do porquê e explicação. Pessoal, semanticamente, você pode trocar sim o na medida em que pelo pois. Porque, segundo a nossa querida aluna, não é? No eixo temático, causa e explicação é praticamente a mesma coisa, né? Causa e explicação realmente significam a mesma coisa. Então, se for apenas, eu nem lembro mais, mas se lá estiver falando apenas de semântica, a gente pode trocar assim o na medida em que pelo pois. É claro que a gente vai fazer a troca lá no texto, para ver se combina, mas pode, pessoal, porque é a mesma coisa, causa e explicação é a mesma coisa. É igual quando a gente fala de conclusão, né? Conclusão, quando você volta, é causa e consequência. Então, você tem que ter essas noções aí de relação entre as orações para você não se perder, mas já vai guardando isso. O que eu não quero é que você confunda na medida em que com a medida que. O na medida em que é uma relação de causa e o à medida que é uma relação de proporção. Se lá Por que que eu estou te falando isso aqui? Porque se lá ele estivesse mandando trocar o à medida que pelo pois, aí a gente nem ia testar nada, a gente já ia dizer que estava errado na hora. Mas ele está mandando trocar o na medida em que pelo pois, a gente vai lá ver se cola, porque vai colar que causa e explicação é a mesma coisa. Tá bom? É claro que a causa pertence às orações subordinadas e a explicação pertence às orações coordenadas, isso é apenas uma diferença sintática, mas em relação à semântica, ao sentido, ao significado, causa e explicação é a mesma coisa. Beleza? Então vem comigo aqui agora acompanhar a resolução da nossa questão. Ele está dizendo aqui que seria preservada a coerência. A coerência é significado, sentido, não é? A coerência das ideias do texto, se lá no segundo parágrafo a expressão na medida em que fosse substituída pelo vocábulo pois. Bora ver isso? Segundo parágrafo, né? Então, é aqui mesmo, segundo parágrafo, falta achar agora o na medida em que, né? Tá chegando aí? Eu, hein? Tem jeito, né? Tem que ler tudo.
Aqui, ó. Na medida em que a gente quer trocar tudo isso aqui pelo pois. Ó, hoje ele é visto como um trabalho fundamental para assegurar o bem-estar de todos, pois qualquer pessoa pode se fragilizar e se tornar dependente em algum momento da vida, tá vendo? Dá certo, pessoal, dá certo. Dá para trocar o na medida em que pelo pois. Dá sim, porque lá no eixo temático, causa e explicação é a mesma coisa. Beleza? Bacaninha? Legal. Então, pronto, vamos marcar como correta a nossa questão 8. Vamos marcar como correta a nossa questão 8, né? Beleza. Maravilha. Bora ajeitar aqui. Se você está chegando agora, dá tempo de você curtir o vídeo, dá tempo de você se inscrever, não é? Dá tempo de você aí, de você agora, dá tempo de você aí recomendar esse canal para outras pessoas para que elas possam também se inscrever. Beleza? Não, pessoal, as provas são diferentes, as sequências de questões são diferentes. Então, não fica só anotando o gabarito, não. Vê a questão para você ver certo ou errado, para você poder aí bater direitinho com o seu gabarito, tá bom? Não vai ficar olhando só de certo ou errado, não, tá bom? Então, a primeira questão foi certa, a segunda questão errada, a terceira questão errada, a quarta questão errada, quinta questão errada também. Questão 6 ficou certa. Questão 7 certo também. E questão 8 correto também. Beleza? Mas como eu estou te falando, verifica a tua prova, vai verificar a tua prova aí. Se quiser que eu te mande essa prova, eu te mando para tu poder conferir direitinho. É só pedir aí pelo bate-papo, tá bom? E a gente já te manda, beleza? Tranquilinho? Então, pronto, tá aqui tudinho para você não se perder. A prova aconteceu ontem, nós estamos hoje, segunda-feira, 28/11, mais uma vitória do Brasil, né? 1-0 em cima da Suíça. A prova aconteceu ontem, 28/11, e a gente já está corrigindo. Se você estiver vendo depois aí no gravado, né, peço que você compartilhe os vídeos e curta e indique para outras pessoas também se inscrever. Está aqui a resolução até agora. Vamos para a questão 9. Julgue os itens a seguir relativos a aspectos estruturais e gramaticais do texto. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o termo analisado, lá no quarto parágrafo, fosse flexionado no feminino, analisada, dada a possibilidade de sua concordância com o termo subsequente à palavra crise, com o qual estabelece relação sintático-semântica. Simples assim, pessoal. Vai lá ver quem é o sujeito do analisado, quem é que está sendo analisado, e conforme for, é possível sim acontecer isso, tá, pessoal? Existem alguns casos de concordância em que eu posso combinar com o núcleo do sujeito e depois eu posso combinar com a palavra que vem depois da preposição. Existem esses casos, que aqui no curso 100%, inclusive, nós estamos vendo agora nas nossas aulas esse assunto. Fica ligado aí, vamos ver qual é a situação. Se for algum caso particular, a gente já anota, tá bom? É quarto parágrafo, vamos achar a palavra analisado. Primeiro, segundo, quarto parágrafo deve ser o último, né? Terceiro e quarto. Não, aqui é o quarto. Acha aí o analisado junto comigo. Opa. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou o que tem sido analisado como uma crise. Pessoal, vamos lá. Não tem nenhum caso especial aqui, então a gente não vai parar para anotação. É uma coisa simples. Só quero que tu me diga o nome desse ó bem aqui, ó. Esse fato, aliado ao envelhecimento da população, gerou aquilo que tem sido analisado. Aquilo que tem sido analisado como uma crise. A palavra crise não tem nada a ver com a história. A palavra crise não tem nada a ver com combinação com analisado. Todo o tem sido analisado se refere à palavra aquilo, que está bem aqui. Sabia que esse o é o aquilo? Quiser anotar, aproveita para anotar que o o é chamado de pronome demonstrativo, justamente porque ele foi trocado pelo aquilo,
E aproveita para anotar que a palavra que é pronome relativo. Toda vez que vem a palavra que depois do o, que é aquilo, a palavra que é pronome relativo. Mas o que eu quero saber é a combinação, ó. Esse fato aliado. Quem é que está aliado? O fato. Ao envelhecimento da população, gerou aquilo que tem sido analisado. O que é que tem sido analisado? Aquilo. Então, não tem como, né, pessoal, fazer a combinação com a palavra crise. Só existe essa uma forma de combinar. Só dá para ser analisado mesmo porque combina com a palavra aquilo. Então, não está correta a questão 9. Marca aí como errada. Beleza? No terceiro período do segundo parágrafo, o termo sua refere-se à expressão conceito de cuidado. Terceiro parágrafo é acima desse que a gente estava vendo, não é? Acima desse aqui que a gente estava vendo. Então, vamos achar a palavra sua. Poxa, cadê a palavra sua aqui? Relaxa. No terceiro período do segundo parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo. Olha a patetice. Terceiro período, não é terceiro parágrafo. Terceiro período do segundo parágrafo. Segundo parágrafo é esse aqui. Terceiro período já sabe, né? Vai contando os pontos. Ó, primeiro ponto, segundo ponto é aqui que está o terceiro período. Ó. Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos e desde então tem sido crescente a sua presença. Está aqui a palavra sua. Ó. Olha, pessoal, no dia da olha, eu nem estou fazendo a prova aqui né, no ao vivo, nem estou sentado na cadeira na frente do fiscal, já estou patetando. Não confunde, terceiro período do segundo parágrafo, né, pessoal? A pessoa vai direto para o terceiro parágrafo e fica perdendo um tempão. Olha a patetice, presta atenção. Pessoal, está dizendo que a palavra sua se refere a conceito de cuidado. Vamos lá, então? Ela relata que o conceito de cuidado surgiu como categoria relevante para as ciências sociais há cerca de 30 anos, e desde então tem sido crescente a sua presença em linhas de investigação. Presença de quem? Do conceito de cuidado. Olha só que bacana, não é? A palavra sua realmente se refere a conceito de cuidado. Beleza, pessoal? Tranquilinho aqui. Pessoal, as questões de texto informativo são questões que você deveria acertar tranquilamente. Só que você tem que ir lá, não patetar, né, direto ao ponto e acertar a questão. Pode marcar aí a questão 10 como correta. É verdade isso. No início do quarto parágrafo, a expressão por outro lado desempenha papel de reforço da coesão textual. Não é um reforço, não, tá, pessoal? Por outro lado, quer dizer, uma outra perspectiva, um outro olhar, você está olhando com outros olhos. Reforço, já está errado isso aí. E poderia ser substituída sem prejuízo semântico ao texto original, por inversamente piorou, né, pessoal? A gente não vai lá no texto, a gente não vai lá no texto olhar isso aí, não é, pessoal? Não vamos lá no texto olhar isso aí, porque por outro lado, o que é por outro lado? Por outro lado, é uma outra perspectiva, um outro olhar, uma outra análise, um outro ponto de vista. Enquanto que inversamente é inversamente, né? São coisas contrárias. E inversamente é o oposto do outro. Então não dá para trocar por outro lado por inversamente. Não tem como manter o mesmo sentido. Então isso está errado. Beleza? Nem vamos lá no texto fazer essa verificação. No início do último parágrafo, o emprego da conjunção, entretanto, objetiva evidenciar uma contraposição. É verdade. Olha, pessoal, decora a família da adversidade, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia,
é adversidade, oposição, contraste, ressalva, ideias opostas. Perfeito, até aqui está certa a questão. No início do último parágrafo, o emprego da conjunção, entretanto, objetiva evidenciar uma contraposição com o que se afirma no parágrafo anterior. Por isso, essa conjunção poderia ser substituída sem prejuízo dos sentidos e da coerência do texto por conquanto. Dá vontade de dizer na hora que está certo. Dá vontade de dizer na hora que está certo, porque entretanto e conquanto pertence ao mesmo campo semântico. O problema é que, entretanto, é da adversidade, que são orações coordenadas adversativas. E o conquanto é da circunstância de concessão, orações subordinadas adverbiais concessivas. Mas, assim, quanto ao sentido, é a mesma coisa, mas eu te recomendo fazer a leitura lá. Faz a troca e vê se cola. Porque nem sempre cola, a verdade é essa, tá bom, pessoal? Nem sempre cola. Então, você que quiser verificar, vai verificar aí se combina mesmo. Porque no fundo, a diversidade e concessão no eixo semântico, no eixo argumentativo, é a mesma coisa, tá bom? A diversidade é aquilo que era para acontecer, mas não acontece. Ou aquilo que não era para acontecer, mas acontece. Então, a diversidade é a mesma coisa que concessão. Entenda que a palavra entretanto faz parte da família da adversidade, que você já decorou, não é? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. E o conquanto faz parte da família da concessão, que você também já decorou. Mesmo, embora, apesar de, ainda que, a despeito de, em que pese, malgrado, conquanto, beleza? Mas é bom você fazer a troca. Onde é que está isso? No início do último parágrafo. Vai lá e vai fazer a troca. Se colar, beleza. Porque às vezes não cola, pessoal. Não cola nem sentido nem gramática, tá bom? Vamos lá. Vamos trocar o entretanto por conquanto no último parágrafo. Aqui, essa aqui, ó. Na América Latina, entretanto, não vai dar certo. Na América Latina, conquanto, o fornecimento de cuidados é tradicionalmente feito pelas famílias, tá vendo, pessoal? Não vai dar certo. Primeiro, esse negócio do entretanto está bem aqui, na verdade, é porque existe essa possibilidade de a gente levar a conjunção para o meio da segunda parte das orações coordenadas. Na verdade, esse na América Latina tinha que estar bem aqui depois de socióloga, depois de uma vírgula, tá bom? Porque seria a segunda parte do período composto por coordenação. E aí, em vez de colocar o entretanto no meio, assim, exatamente no meio, dividindo a oração em dois pedaços, eu posso, a gramática deixa levar o entretanto lá para frente. Tá bom? Existe isso. Não sei se você sabe do que eu estou falando. As conjunções adversativas, o lugar delas é logo depois da vírgula, sabe? Tem a primeira oração, que é a oração coordenada assindética, tem a segunda oração, e aí você tem essa possibilidade de levar, desde que não seja o mais, né? Desde que não seja o mais, você pode levar lá para o meio da segunda parte. Você pode fazer isso, a gramática deixa. E já não pode fazer isso com o quanto. Com o quanto tem que estar aqui no início da segunda parte, vamos dizer assim, né? Da oração subordinada concessiva. Não dá, pessoal. Até porque, até você lendo aqui, você vê que não cola, né? Na América Latina, conquanto o fornecimento de cuidados, você entende? Assim, ó, conquanto não tenha estudado, ele passou na prova. Conquanto não tenha estudado, ele passou na prova. Aí eu posso usar o conquanto. Conquanto sempre no início da oração subordinada concessiva. E aqui o entretanto tem essa possibilidade de pular para frente. Tá bom? Não dá para trocar. Questão está errada. Questão está errada. Marca aí questão 12 como errada. O emprego das vírgulas após os trechos tais e tais justifica-se pelo mesmo motivo. De acordo com o último relatório, conforme o último relatório e conforme definição da OIT, olha que lindo. Pessoal, os dois trechos são trechos de circunstância de conformidade. Olha que bacana. De acordo com o último relatório, vírgula, conforme o último relatório, vírgula, conforme definição da OIT, vírgula. Então, nem precisa ir lá no texto, realmente se justifica pelo mesmo motivo. Realmente se justifica pelo mesmo motivo. Qual o motivo? Está marcando o deslocamento de uma circunstância de conformidade. Está marcando o deslocamento de uma circunstância de conformidade. Beleza? Bacana.
Por constituir um substantivo, o termo bem-estar, empregado no segundo parágrafo, poderia ser grafado em conformidade com a ortografia oficial sem o hífen. O que é isso, né, pessoal? Bem-estar é um substantivo composto, é uma palavra composta, se escreve com hífen. Ah, mas qual é a regra, professor? Não tem regra, se escreve com hífen e pronto. Toda vez que tem o bem é para ter hífen, sabe? Tirando algumas palavras que fazem aglutinação, como benfazejo, sei lá, mas faz aglutinação. Não tem o if, mas faz aglutinação. O que eu não posso é escrever bem e a outra palavra sem o if, não dá. Ou tem o if ou faz aglutinação. A maioria, na verdade, que tem o bem, tem que ter o if, tá bom? Tirando benfazejo e, sei lá, outra palavra aí que na verdade é ben, né? Porque você juntou, um processo de aglutinação, tem que ter hífen depois do bem, tá bom? Tá errado já aqui a nossa questão 14. Beleza? Vamos ver a questão 15. Opa, vamos trocar aqui de página para a gente fazer a questão 15. Espera aí, só um pouquinho, que eu vou te mostrar aqui. Ah, a questão 15 já é ética, pessoal. Questão 15 já é ética, beleza. Então, olha aí, 14 questões de português. Que bacana, não é? Totalmente diferente daquela prova do TRT 8 que nós fizemos recentemente, que tínhamos 6 questões só de português. Que tristeza, não é? Legal, 14 questões de português fizemos aí. Não vai pegar só o gabarito, compara com a tua questão. Vou te mostrar de novo para a gente poder ir embora satisfeito aí, feliz da vida, tá bom? Pessoal, muito tranquilo. Beleza, uma prova que não tem nenhuma possibilidade de recurso, tá bom? Vamos lá, ó. Vai vendo a questão, tá bom? Se tu quiser essa prova, eu te mando, mas tu tem a tua prova em mão, é só tu comparar, tá bom? Olha aí. Olha aí, primeira questão ficou certo, segunda, terceira e quarta e quinta ficou errado. A 6, 7 e 8 ficou certo. Questão 9 errada, 10 certo, 11 errada, 12 errada, 13 certo e 14 errada. Beleza? Tranquilinho? É isso. Muito bem. Valeu mesmo a sua presença. Espero que você tenha acertado todas essas questões. Mas se você quiser fazer parte do nosso grupo específico de estudo, a gente estuda todo dia com aulas ao vivo lá pelo Zoom. É só você entrar aí com contato com os números que estão aí no chat ou no comentário, dá um oi, que as pessoas vão lhe dar a orientação para você fazer parte do nosso grupo de estudo. Não tem só aula de português, tem aula com o nosso querido professor Ronaldo Meirelles, com todos os direitos aí que caem no seu concurso. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar, indica para mais pessoas também se inscrever. Beleza? Valeu, até a próxima!